Boa tarde, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil. Também aos meus queridos e amados irmãos que estiverem me assistindo aí, em outro país. Uma ótima tarde para vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, é com muita satisfação que eu estou aqui para fazer mais um vídeo. Queria pedir o seu joinha para o YouTube divulgar mais meu trabalho. Agradecer a vocês o apoio que vocês sempre deram ao meu trabalho. Pedir para você continuar me apoiando, se inscrevendo no meu canal, ativando o sininho, para o YouTube notificar você cada vez que sair um vídeo novo, Quero agradecer muito por isso, pedir para vocês continuar me apoiando, tá? E queria, nesse momento, mandar um abração para o meu irmão José, lá em Congonha, E para minha irmã Maria do Rosário, a esposa dele. Ô casalzinho bom, viu? O irmão José é um irmão maravilhoso. Ele me liga quase todo dia. É raro um dia que o irmão José não me liga para a gente bater um papo, me perguntar como é que eu tô, Tá orando por mim, que esses dias, eu fui acometido por uma dengue, Oh, a dengue aqui na minha cidade, acho que até o prefeito de dengue. A dengue aqui pegou todo mundo. Até o prefeito. O negócio aqui tá feio, viu? Então aqui o negócio aqui tá difícil, mas com a graça de Deus a gente vai. E o seu José está orando por mim. O seu José me liga para me perguntar como é que eu tô. Você tá bem? Tô orando para você. Graças às orações do seu José, eu tô cada dia melhor. Cada dia melhor. Graças às orações do seu José e de muitos outros irmãos também, que estão orando por mim aí, Meus irmãos, agradeço a vocês por isso, Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por esse apoio, tá bom? E queria também, agradecer aqui, o apoio dos meus filhos, O Douglas, o meu filho Douglas, a Sandra, minha filha, que está sempre me apoiando também, a minha esposa, A minha esposa também está sempre me apoiando. Tem que agradecer também a minha esposa, Posso esquecer da minha esposa e agradecer a minha esposa, não. A minha esposa também assiste todos os meus vídeos. A minha cunhada lá em Belo Horizonte, a Marilene, também assiste todos os meus vídeos. Outra cunhada minha lá em Brasília, a Neide. A Neide assiste todos os meus vídeos. A Neide também não escapa um vídeo meu que a Neide não assiste. Eu sou muito feliz com o apoio desse pessoal todo, E você sabe, a família, quando a gente faz uma coisa, o apoio de todo mundo é bom. O apoio é sempre bem-vindo. Mas quando a pessoa faz uma coisa ainda com o apoio da família, aí então parece que tudo ainda se ajeita mais, Então tá bom, meus irmãos. Vamos lá. Vamos parar de blá 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 e vamos ao vídeo. Você sabia que testemunha de Jeová não responde pergunta? Bom, se a pergunta for difícil, é claro, Se a pergunta for fácil, ela responde. Mas quando a pergunta é difícil, ela escapa de lado ali e não responde, não. Se você for argumentar com uma testemunha de Jeová, fique sabendo de uma coisa. Ela foge, as testemunhas de Jeová fogem daquelas perguntas mais embaraçadoras. Aquelas perguntas que deixa elas ali meio embaraçadas, elas tiram o corpo fora, elas não respondem, não. Quando você faz para eles uma pergunta difícil, ali ele sai pela tangente, ele vai ali, ele sai pela tangente, não responde, não. Aí, em vez de responder a sua pergunta, para te confundir, ele te faz outra pergunta. É assim que eles gostam de agir para confundir a pessoa. Mas isso quando eles veem que a pessoa sabe, quando a pessoa entende da palavra de Deus, Porque quando eles estão conversando com a pessoa que não entende, aí eles enchem a pessoa de pergunta para complicar a pessoa. Mas quando eles encontram uma pessoa que entende, aí eles têm os modus operandi deles, Eu estive conversando com uma testemunha de Jeová esses dias, e eu falei para ela que tudo no mundo foi criado por intermédio de Jesus. Tudo foi criado por intermédio de Jesus. Aí, citei para ela o texto do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, que diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de Jesus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Aí, ele me perguntou assim, então se Jesus criou todas as coisas, quem foi que criou Jesus? Olha
Olha as perguntas que eles fazem, né? Olha as perguntas que eles fazem pra gente. Quem foi que criou Jesus? Aí eu falei para ele, meu prezado, Jesus não foi criado, não é? Jesus é eterno. A Bíblia diz que Jesus é eterno. Ah, não, Jesus falou comigo, prova para mim. Bom, para começar, eu citei para ele Isaías, capítulo 9, versículo 6, que é um texto que qualquer criancinha conhece esse texto. Esse é o texto dos mais conhecidos. Falei para ele, se você não conhecer esse texto aqui, você pode largar essa Bíblia sua para um lado aí. Aí ele virou para mim e falou, olha, leu o texto, diz que Jesus é o Pai da eternidade. Aí ele começou a gozar minha cara, né? Quem já viu falar que eternidade tem pai? Eu falei, olha, você está gozando, não sou eu não, você está gozando a Bíblia. Que está escrita na Bíblia. Aí ele abriu a Bíblia dele, aí ele quebrou a cara, mas quebrou feio, porque o mesmo texto, na minha Bíblia tem escrito que Jesus é o Pai da eternidade. E na Bíblia dele está escrito que Jesus é o Pai eterno. Que Jesus é o Pai eterno. Então ele quebrou a cara, mas quebrou feio. Mas mesmo assim ele não convenceu, não. Ele disse que eu estou errado. Não, você está errado, e começou com aquele enroleixo lá que você não sabe o que eles estão falando, né? Igual foi de bananeira. Vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, o vento leva para um lado, leva para o outro. Igualzinho foi de bananeira. Olha, não, então tá bom, se você não está convencido, eu vou te mostrar mais um. Mostrei para ele o texto de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Onde diz assim, ó, que Jesus é dos tempos antigos. Jesus é dos tempos antigos, dos dias da eternidade. Aí perguntei para ele o que ele acha, né? Aí ele aprontou uma enroleira tão grande que ele falou, e eu não sei o que foi que ele falou. Ele falou tanta coisa, ele falava uma coisa, desfalava aquilo, falava uma, desfalava aquilo, e eu não consegui entender o que foi que ele falou, certo? Eu só sei que, final das contas, ele disse para mim que eu estava errado. Você está errado. Eu falei, estou errado? Eu mostrei 2 provas concretas para você que Jesus é eterno e você não justificou nenhuma, você não me apresentou uma justificativa para nenhum, para dizer que eu estou errado, e você vem dizer que eu estou errado, que você está certo. Ela é. Falei, então tá danado, né? Aí eu tinha deixado o texto-chave para o final, o tiro de misericórdia, porque eu deixei ele meio cambaleante, eu pensei, ele já está meio cambaleante, eu vou deixar o tiro de misericórdia para o final, vou deixar o texto-chave para o final aqui. Aí, no final das contas ali, eu mostrei para ele o texto de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, onde Jesus diz, não foi Jeová, não, Jesus disse, olha, Jesus disse, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Aí eu perguntei para ele o que ele achava desse texto. Falei, e aí? E agora? O que você acha desse texto aqui? Jesus é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O que você acha desse texto? Aí, mais do que depressa, ele me disse, não, isso aí não é Jesus, isso é Jeová. Isso aí só se aplica a Jeová. Esse texto, alfa e ômega, não se aplica a Jesus. Só se aplica a Jeová. Aí eu falei para ele assim, olha, escuta aqui. Você deveria aprender o que é um contexto. Falei para ele, você deveria aprender o que é um contexto. Ou você não conhece contexto, ou você simplesmente está querendo deturpar o que eu falei. Olha, porque falei com ele assim, olha o versículo 12, observa o versículo 12, que é o texto que vem antes desse, observa o versículo 12, que você vai saber quem que está falando, se é Jeová ou se é Jesus. Lê o versículo 12 que você vai saber quem está falando. Agora veja, ali no versículo 12 mostra que essa pessoa que está falando, que é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, ali no versículo 12, veja as palavras dessa pessoa que está dizendo que é o alfa e o ômega, e vocês analisam se é Jeová ou se é Jesus que falou. Bom, então,
o versículo 12, eu vou ler ele e vocês vão analisar se foi Jeová ou se foi Jesus que falou. Quer ver aqui, ó? Diz assim, ó: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então veja, meus irmãos, preste atenção mais uma vez. Essa é a pessoa que diz que é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Essa pessoa, um texto antes, disse assim, ó: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Quem falou essas palavras? Foi Jeová ou foi Jesus? Quem foi que disse essas palavras? Nós estamos aguardando a vinda de quem? É de Jeová ou de Jesus? É Jeová ou Jesus que está para voltar a qualquer momento? Fica a pergunta para as testemunhas de Jeová, né? Olha, meus irmãos, veja que quem vai voltar é o alfa. Quem vai voltar? Esse que vai voltar é o alfa e o ômega. E esse alfa e o ômega que disse aqui foi Jesus. É o alfa e o ômega, que é Jesus. Aí eu perguntei, né? Aí eu perguntei para ele assim: e agora? Depois de tudo isso aqui, depois de eu deixar claro para você aqui, que no texto de Apocalipse capítulo 22, versículo 12, Jesus disse: eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. E no texto de Apocalipse 22, 13, que é o texto seguinte, Jesus disse, né? Jesus disse que eu sou o alfa e o ômega. O que é que você tem a me dizer agora? Você tem uma explicação plausível para isso? No texto de Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, Jesus disse: eis que venho sem demora. E logo em seguida ele disse: eu sou o alfa e o ômega. Aí eu falei para ele: agora eu gostaria que você me desse uma explicação. Eu falei para ele: olha, mas uma explicação assim, ó. Eu quero uma explicação que me convence. Eu não quero explicação igual você faz, essa enroleira, igual folha de bananeira, que a gente não consegue entender o que você falou, não. Eu quero uma explicação que me convence. Me dê uma explicação que me convence, uma explicação bíblica. Não é uma explicação de revista Sentinela, nem de livro fulano de tal. Não, eu quero uma explicação bíblica. Aí ele virou para mim e falou assim: olha, você me dá uma semana de prazo? Você me dá uma semana de prazo para me te explicar? Porque eu preciso de uma semana de prazo para pesquisar. Falei: dou, pode, te dou até mais de uma semana de prazo para você pesquisar. Desde que você me traga uma explicação plausível, uma explicação que me convença, eu te dou o tempo de prazo que você precisar. Aí, depois ele falou para mim: quer saber de uma coisa? Vamos deixar isso para lá? Vamos deixar essa guerra para lá? Vamos tocar nesse assunto, mas não? Isso aí é fim dos tempos. Isso aí é fim dos tempos. Não vamos tocar nesse assunto, não. Esquece isso. Deixa isso para lá. Falei: tá, então tá bom. Então quer dizer que quando eles vêm na sua casa, pega muitas pessoas desprevenidas, que não está preparada para conversar com eles. Às vezes até pessoa que tem conhecimento bíblico, mas pega a pessoa desprevenida, que não está preparada para conversar naquele momento. Talvez a pessoa está ocupada, uma dona de casa que está ali fazendo almoço, um chefe de família que está ali fazendo uma coisa ou outra, pega ele desprevenido. Ou talvez pega uma pessoa que não tem conhecimento bíblico, aí ele chega ali, né, e imprensa a pessoa contra a parede, sem dó e nem piedade, né? Nem dó e nem piedade. Ali eles imprensam a pessoa contra a parede e usa texto fora do contexto e deixa a pessoa arrasada. Mas é engraçado que quando você prova que é eles,
são eles que estão errados, quando você prova que eles estão errados, quando eles ficam sem saída, quando eles não têm resposta para te dar, quando eles não conseguem responder nada, aí é o fim dos tempos. É o fim do mundo. Quando são eles que estão ali colocando as pessoas contra a parede, está tudo bem. Pessoas, como eu te falei, pessoas que não têm conhecimento, outras que mesmo que têm conhecimento, mas que não está preparado para conversar naquele momento, e eles andam sempre preparados, eles estão sempre preparados. Então, tudo bem. Agora, quando a gente chega eles no canto ali é o fim do mundo. Quando eles encontram uma pessoa igual a gente, assim, né, que sabe um pouquinho, né? Não é que eu sei muito não, mas um pouquinho mais, um pouquinho assim a gente sabe, né? Um pouquinho de conhecimento a gente tem, né? Eu estudo a Bíblia desde o ano de 1971. Estudo a Bíblia desde 1971. Fiz o curso de teologia. Então, um pouquinho a gente sabe. Não sou assim, não sou uma pessoa cheia de sabedoria, não, mas não sou igual eles que são guiados pelo Espírito Santo, não, mas um pouquinho a gente sabe, né? E agora, quando eles pegam uma pessoa igual eu assim, aí é o fim do mundo. Aí é o fim do mundo. Quando você imprensa eles que eles não têm o que sair, é o fim do mundo. Isso é o fim do mundo. É o mundo que está acabando mesmo. É o fim do mundo mesmo. Então, testemunho de Jeová. É o fim do mundo mesmo, porque vocês só tiram onda com dois tipos de pessoas. Com quem não sabe nada ou com pessoas que não estão preparadas para argumentar com vocês naquele momento. Porque muitas vezes a pessoa sabe, mas naquele momento ali ele não está esperando por aquilo. Vocês pegam a pessoa de surpresa. A pessoa não está esperando por aquilo. Então, isso acontece. Tá bom? Fica com Deus. Um abraço para todos.